Agora eu vou me sentar porque nós vamos falar de um assunto muito, mas muito sério. O abuso sexual de crianças e adolescentes. A suspeita de que uma criança possa estar sendo sexualmente abusada deve sempre ser investigada cuidadosamente. Por isso, com certeza vai afetar em muito a vida da criança e não só dela, também da família. A violência sexual contra a criança, infelizmente, acontece em todos os grupos sociais, gente. Não é numa classe ou outra, não. Isso não tem classe social, acontece e muito mais do que a gente imagina. Recentemente tivemos o caso de um homem de 62 anos que abusou de uma menininha de 5 anos de idade num supermercado em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Depois teve o caso de outra menina de 6 anos de idade que foi abusada e assassinada por um rapaz de 27 anos, conhecido da família, lá na cidade de Umuarama, no Paraná. Esses são apenas 2 casos que vocês acompanharam aqui no Balanço Geral, né? Nós divulgamos esses casos que tiveram muita repercussão. E a gente sabe que todos os dias são milhares de casos, Brasil afora, mundo afora. Para combater esse tipo de abuso e ajudar as vítimas dessa violência, aqui em Itajaí, na região, existe um projeto que é o Prevenção nas Escolas. Para a gente saber como funciona esse projeto lindo, eu vou conversar com a Carmen Dacol, que é terapeuta ocupacional da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Itajaí. Boa tarde, Carmen. Obrigada por estar conosco. Itajaí, então, oferece um programa, Carmen. Como é que funciona? Quando que os profissionais desse programa entram em ação? Ou seja, como é o trabalho de vocês? Eu sou da Secretaria de Saúde, né, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e ali dentro tem a notificação compulsória. Né, a todas as unidades básicas de saúde, hospitais e UPA, quando chega a violência, eles notificam. Então, esse é o papel da vigilância, né, das violências. Sim. Mas o grande... A pontinha do iceberg é o quê? Que não aparecia a violência sexual, né, infanto-juvenil. Entendi. Os dados muito pouco, porque a violência infanto-juvenil, ela não vem à tona. Ela não chega até ali, ela é abafada. Ela é intrafamiliar e quem tem que ir até a criança somos nós. Aí, um dos eixos da vigilância das violências foi fazer a prevenção nas escolas. Porque, assim, a lei, ela existe, mas a lei muda o costume e não a cultura. Então, é através da educação, da informação, né, com as crianças e adolescentes, elas começam talvez na hora a criança nem fale que ela está sendo abusada. Sim, mas ela vai com aquela sementinha para casa. Ela fica com a sementinha que vai mobilizar ela internamente a falar para a pessoa mais de sua confiança. Entendi. E se o aluno conta para a professora entra em contato com vocês, aí como é que vocês entram nessa história? O papel da professora, a gente está tentando, né, é a notificação compartilhada. Se a criança ou adolescente conta para a professora, ela se dirige à unidade básica de saúde, porque daí fica todos sabendo que aquela criança naquele território, né? Sim. Ela está sendo cuidada. Entendi. Quer dizer, foi feita a notificação, né, da violência sexual. Então, a criança fica meio período na escola e o outro, às vezes, em casa. Mas daí a agente comunitário de saúde pode estar monitorando aquela criança informalmente. Então, por isso que eu digo, a notificação compartilhada, ela tem muito mais eficácia. Claro, né, no cuidado. Grupo de pessoas sabendo é muito melhor para dar atenção para aquela criança ou para aquele adolescente, principalmente nos momentos em que ele está sozinho em casa ou que deveria estar sozinho, mas aí chega aquela visitinha surpresa, que é ali que a história começa. Exatamente. Então, o nosso papel é estar nas escolas, né? Um dos papéis da vigilância das violências, levando a informação, levando o que é possível falar, sim, sobre o abuso, né, infanto-juvenil, que tem como romper esse pacto do silêncio, né, falar que tem recursos, a gente não está para destruir a família, e sim tratar a família, tem casos, tem as famílias incestuosas também, né, que é aquela relação de pai e filha. Também a duração do abuso, a relação com o violador, geralmente, que nem você falou desses 2 casos, o primeiro, né, o do Umuarama, geralmente a violência ela é por conhecidos. Sim, por isso que às vezes fica difícil identificar. Por exemplo, a mãe sai de casa, deixa com o pai ou com o padrasto, ou vice-versa. Ou o padrasto, agora as avós também estão namorando. Deixa com a mãe ou com uma namorada e ali começa a acontecer a situação. Mas geralmente, assim, no perfil do violador é o pai biológico.
depois vem o padrasto, vodrasto, irmão, padrinhos, né? Como a gente já pegou. E com os meninos também? Com meninos também mais velhos, né? Às não vezes só criança, com as meninas? Não, com os meninos sim, também tem. Tem criança que a gente já pegou aqui com 4 anos com HPV, né? Na área anal, então Menino? Menino, existe essa prática. Com os meninos também, o abuso. Sim, porque às vezes a mãe pensa, mas é um menininho que eu estou deixando. Não, ele existe, ele ocorre. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação a esse cuidado, Carmen. Por exemplo, assim, geralmente a pessoa nem suspeita no início. Claro, a gente quer acreditar que a mãe ou o responsável, seja pai, seja mãe, ele não desconfie. Quando a pessoa começa a desconfiar, mas surge aquele medo, eu não vou denunciar, eu não vou procurar, ou se a pessoa tem uma dúvida, como será que a pessoa deve proceder? Já procura vocês, primeiro se certifica, só na dúvida ela já pode procurar ajuda? Ela já pode, a confirmação, né, suspeita, né, como suspeita, ela já pode se dirigir à unidade básica de saúde, conversar com os profissionais, dividir, a gente vai fazendo esse encaminhamento, né, às vezes o profissional não tem esse perfil, né, está auxiliando naquele momento, mas sabe fazer, por isso que a notificação ela está embasada aqui no acolhimento, né, dessa mãe às vezes, ou um parente que está desconfiando, um vizinho. Ela tem a responsabilização de fazer a notificação e a resolutividade do caso. Legal. Então, ela encaminha para a pessoa que tem mais habilidade e conhecimento para poder estar subsidiando até a confirmação, porque o abuso, ele não precisa violentar, né, a menina em relação à virgindade. Sim. Não, tem os atos libidinosos, né? Claro. A criança, ela está toda só a sexualizada. Em si. Isso, a gente chama-se assim de um carinho para carícia erotizada. Entendi. Tá, Carmen, com relação às pessoas que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando agora ao Ver Mais, o que você teria a dizer para aquelas que estão com medo? Medo de denunciar, medo de procurar, ou seja, tem um programa em Itajaí, tem profissionais para atender. O que falar para essas pessoas que agora estão vivendo uma situação ou uma suspeita em casa? Denuncie, né? A violência sexual, ela é uma das piores violências, né? Para chegar à violência sexual, ela passa pela física, psicológica, moral, ela destrói um ser humano. As consequências são gravíssimas, até às vezes irrecuperáveis em alguns casos, né? Que daí levam ao suicídio, né? Na fase adulta leva ao suicídio. Vai virar um adulto problemático. Exatamente. Você acha que muitos casos poderiam ser evitados se as pessoas denunciassem? Sim, totalmente. Porque quando você rompe o pacto do silêncio, né, é muito mais fácil você trabalhar, seria a reparação psíquica, né, dessa criança. Entendi. Ou até de uma mulher adulta, porque eu mesmo sendo abusada enquanto criança, eu tenho até os 28 anos para denunciar. Tenho. Então, assim, a gente denuncie, né? Procure, se for mulher, procure a delegacia da mulher, da criança e adolescente na Rua Brusque, número 636, tem o conselho tutelar, tem as unidades básicas de saúde, né? Que na unidade básica de saúde, porque dela conhece o que está acontecendo no seu território. Ali ela faz o encaminhamento, às vezes, para a delegacia, para o conselho, para o Ministério Público, enfim. Quebrar o silêncio seria talvez a melhor medida. Quebrar o silêncio, isso. Ok, muito obrigada, parabéns pelo projeto, boa sorte, tomara que muitos casos consigam ser evitados. Com certeza. O bom é se não existissem, né? Mas, infelizmente, precisa ainda do trabalho de vocês e parabéns pelo que vocês desenvolvem aqui. Obrigada pela oportunidade também. Imagina, sejam sempre bem-vindos.